Muitos acreditam que silêncio é vazio, mas a Bíblia revela que nele existe um poder oculto capaz de transformar destinos. Há momentos em que gritar não resolve, em que argumentar só aumenta a dor, e em que a única resposta é calar-se. Você já sentiu isso? O peso da alma pedindo uma palavra, mas o espírito sussurrando, fica em silêncio. O silêncio é mais do que ausência de som. É arma espiritual, é escudo contra ofensas, é espaço onde Deus fala. Poucos entendem esse mistério, mas quem o descobre encontra um segredo milenar guardado nas Escrituras e confirmado pela vida de Jesus. Ele não se defendeu diante de juízes, não respondeu às zombarias e mesmo assim venceu com autoridade. Talvez você também esteja vivendo cercado de acusações, de dores ou de incertezas. E o que Deus quer lhe ensinar hoje é simples, mas profundo. A vitória não está em falar mais alto, mas em permanecer em silêncio, deixando que Ele mesmo lute por você. Se você aplicar esse princípio, começará a ver portas se abrindo, ofensas perdendo força e sua fé sendo fortalecida. Poucos conhecem esse segredo espiritual, mas hoje ele será revelado a você. O silêncio é muitas vezes confundido com fraqueza, mas na verdade ele é uma fortaleza invisível, uma muralha contra as setas da provocação. Quando alguém escolhe calar-se diante de uma injustiça, não está se rendendo, mas posicionando-se em um terreno mais alto. É como estar em meio a uma tempestade e decidir não correr, mas permanecer firme, sabendo que o vento não pode derrubar quem está alicerçado na rocha. Esse silêncio estratégico já é, por si só, uma vitória sobre o caos. Jesus, diante de seus acusadores, não respondeu às falsas acusações com gritos ou justificativas. Ele permaneceu em silêncio, e esse silêncio ecoou mais alto que 1000 palavras. Mateus 27:14 registra que o governador se maravilhava por ele não responder. Era como se o mestre dissesse: minha verdade não precisa de defesa humana, pois o Pai já é meu advogado. O silêncio nesse momento não foi covardia, mas autoridade espiritual. Quantas vezes na vida cotidiana somos provocados? Um colega que lança palavras cortantes, um familiar que insiste em ferir com lembranças do passado, ou até mesmo um estranho que nos humilha sem motivo. A reação natural é devolver a mesma moeda. Mas quem já experimentou o silêncio descobre que ele desarma o agressor. Um olhar sereno, sem resposta, tem o poder de expor a fúria do outro como um espelho que reflete o vazio de suas palavras. Esse silêncio, no entanto, não é passividade. É escolha consciente. É como segurar uma espada embainhada. Você tem a arma, mas decide não usá-la, porque confia em algo maior que sua própria força. É um ato de domínio próprio, um fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5:23. Dominar a língua é mais difícil do que dominar uma cidade inteira, já dizia o sábio em Provérbios. Portanto, o silêncio é a verdadeira prova de poder. No mundo atual, onde todos querem ter a última palavra, o silêncio soa como contracultura. Ele é um protesto pacífico contra a lógica da vingança. Quem aprende a calar em momentos de ataque, experimenta uma paz que excede o entendimento. É como sentar-se à sombra de uma grande árvore em pleno deserto. Por fora, tudo é calor e agressão, mas por dentro há frescor e descanso. Esse é o refúgio do coração que confia em Deus. E não é apenas diante de inimigos declarados que o silêncio se faz necessário. Às vezes, a batalha está dentro de casa. Um casamento ferido por discussões constantes, filhos rebeldes que não querem ouvir conselhos, parentes que zombam da fé. A palavra dita no calor da emoção pode acender um incêndio impossível de apagar. O silêncio, por outro lado, é como uma vela acesa no escuro. Ilumina sem ferir, aquece sem consumir.
Quem aprende a responder com silêncio descobre que não precisa vencer discussões para ser vitorioso, porque a verdadeira vitória está em proteger a alma da angústia. O silêncio não é vazio, é espaço para que Deus fale. É como abrir uma porta para que a voz divina entre, enquanto fechamos as janelas para o ruído da ofensa. Mas esse mesmo silêncio, que agora é refúgio e proteção, logo revelará outro rosto, o da humildade que resiste sem se exaltar. O silêncio pode parecer submissão, mas na verdade é um gesto de resistência. Quando Jesus se calou diante de Pilatos, ele não estava aceitando derrota, mas mostrando que seu reino não era deste mundo. Ao não se defender, demonstrou que sua missão não dependia de convencer juízes humanos, mas de cumprir a vontade do Pai. Esse é o paradoxo do silêncio. Aquilo que muitos interpretam como fraqueza é, na realidade, autoridade revestida de humildade. É difícil para o ser humano aceitar não ter a última palavra. Queremos provar que estamos certos, que nossa versão precisa ser ouvida, que ninguém pode nos calar. Mas o exemplo de Cristo mostra o contrário. A maior força se manifesta na renúncia. Quem consegue calar diante da injustiça prova que não é escravo do orgulho. A humildade não é a ausência de poder, mas a decisão consciente de não usá-lo para exaltar a si mesmo. Quantas vezes, em conflitos familiares, sentimos o impulso de reagir? A discussão entre irmãos, a diferença de opinião entre gerações, a crítica injusta que fere o coração. É nesses momentos que o silêncio se torna resistência. Não ceder à tentação da briga é como segurar firme um escudo diante de flechas inflamadas. Não é covardia, é bravura, pois quem se cala por sabedoria se torna invencível diante do fogo do orgulho. A Bíblia nos lembra em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O silêncio, quando escolhido com discernimento, é um altar onde a humildade se apresenta. Ao não buscar glória própria, a pessoa reconhece que a verdade pertence a Deus, não ao ego humano. É no calar que se percebe quem realmente confia no Senhor, e não na sua própria capacidade de vencer argumentos. E ainda que o silêncio seja muitas vezes mal interpretado, ele fala mais alto do que justificativas vazias. Quem já foi acusado injustamente sabe como é tentador levantar a voz, mas também sabe a força que brota quando se decide confiar que Deus é quem vindica. O salmista declara no Salmo 37, 5, 6: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Na vida prática, esse tipo de silêncio pode ser visto quando alguém, em vez de responder à crítica no trabalho, escolhe apenas seguir firme em sua missão, deixando que os resultados falem. Ou quando uma mãe, ao ser julgada, prefere calar e continuar amando, sabendo que o tempo revelará sua verdade. O silêncio humilde não busca aplausos, porque já tem a aprovação do céu. E, no entanto, esse silêncio de resistência não se encerra em si mesmo. Ele abre espaço para outra revelação. Quando o coração aprende a calar diante das acusações e dos julgamentos, descobre que o silêncio não é apenas proteção, mas também um portal. Um portal para algo que vai além da defesa, para o mover divino que se manifesta quando esperamos em quietude. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas um espaço onde Deus pode agir. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o povo gritava em desespero, mas a ordem foi clara: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, 14.
Esse silêncio diante do impossível não era passividade, era confiança. Foi nessa quietude que as águas começaram a se abrir, provando que há portas que só se revelam quando o coração descansa. A pressa humana sempre nos empurra a falar, decidir, justificar, correr. Mas o silêncio é como um freio divino que nos impede de cair em precipícios. Muitas vezes, a solução não vem pela quantidade de palavras, mas pela capacidade de esperar. É como a terra que precisa ficar em repouso para depois dar frutos. Quem se cala diante da ansiedade abre espaço para que o mover invisível de Deus aconteça. Na vida cotidiana, isso pode ser visto em decisões importantes. Um profissional que aguarda em silêncio antes de responder a uma proposta encontra clareza onde outros se precipitam. Uma esposa que prefere calar durante um conflito percebe mais tarde que o tempo abriu caminhos que a discussão teria fechado. O silêncio, nesse sentido, é como uma chave. Sem fazer barulho, destranca oportunidades. O salmista nos lembra em Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse mandamento é mais do que uma instrução, é uma promessa. Quem se aquieta experimenta o agir do Altíssimo. É como quem observa uma porta trancada e não tenta forçá-la, mas espera que o dono da chave venha a abri-la. Assim, muitas situações que pareciam bloqueios se transformam em passagens livres pela simples escolha de esperar em silêncio. Quantas portas já se fecharam por palavras ditas no calor da emoção? Um contrato desfeito, um relacionamento rompido, uma amizade quebrada. O silêncio, por outro lado, conserva o caminho aberto. Ele é como óleo que mantém a engrenagem funcionando, evitando que o atrito destrua aquilo que ainda tem valor. A boca que se cala impede que a língua seja uma arma contra as próprias oportunidades. Esse silêncio não é vazio, é oração em forma de espera. Quem escolhe calar diante da incerteza está, na verdade, proclamando: confio em ti, Senhor, mais do que em minha própria voz. E Deus honra esse tipo de entrega. As portas que Ele abre, ninguém pode fechar, e as que Ele fecha, ninguém pode abrir. O silêncio, portanto, é o espaço onde a soberania divina se manifesta com maior clareza. Mas esse mesmo silêncio que abre caminhos externos também revela algo mais profundo. Ele treina a alma para ouvir, pois não basta apenas esperar pela abertura das portas, é preciso aprender a discernir a voz que chama do outro lado. E é exatamente nesse ponto que o silêncio se transforma em disciplina espiritual, levando-nos a uma escuta mais íntima e pessoal. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Vivemos em um mundo barulhento, onde vozes externas e internas competem pela nossa atenção. O celular toca, as redes sociais não param, e até mesmo nossa mente insiste em repetir preocupações como um eco sem fim. Mas a voz de Deus não se manifesta nesse tumulto. Ela é suave, delicada, quase um sussurro. Para ouvi-la, é preciso calar o mundo ao redor e principalmente calar o próprio coração. O profeta Elias experimentou isso no Monte Horebe. Ele esperava encontrar a voz de Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor se revelou em um sussurro suave e delicado. 1 Reis 19:12. Essa cena é uma metáfora poderosa. Deus não compete com o barulho, ele se manifesta na quietude. É preciso disciplina para alcançar esse estado de silêncio interior, onde a alma se torna um templo para a revelação divina. Na prática, isso significa reservar momentos do dia para o silêncio. Não apenas um silêncio exterior, mas aquele que envolve pensamentos e ansiedades. Pode ser alguns minutos antes de dormir, um passeio solitário ao amanhecer, ou até mesmo o simples ato de desligar os ruídos artificiais que nos cercam. Nesse espaço, o coração se afina como um instrumento pronto para captar a melodia do espírito. Quantas respostas já perdemos porque não soubemos calar?
O coração aflito fala demais, a boca apressada atrapalha, a mente ansiosa se antecipa. O silêncio disciplinado é como um jejum, não da comida, mas das palavras. E assim como o jejum fortalece o espírito, o silêncio abre canais espirituais. Ele ensina que ouvir é mais importante do que falar, porque quem ouve Deus nunca fica perdido. A Bíblia nos adverte em Salmo 62:1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa não é vazia, mas cheia de expectativa. É como sentar-se diante de um rei, aguardando que ele fale. A alma se curva, o coração se aquieta e os ouvidos espirituais se abrem. Nesse momento, o silêncio deixa de ser ausência para se tornar revelação. Exemplos práticos disso estão por toda parte. Um pai que, em silêncio diante da dor de ver o filho perdido, ouve de Deus a instrução para não desistir. Uma mulher que, ao calar suas lágrimas em oração, recebe no íntimo a certeza de que não está sozinha. Um trabalhador que, em meio às incertezas, escolhe esperar em silêncio e percebe que a voz de Deus o guia passo a passo. Mas esse silêncio que ouve não se limita apenas a captar instruções. Ele também cura feridas e consola. Pois quem aprende a calar para escutar o Criador, descobre que, ao mesmo tempo em que Deus fala, ele também restaura. E esse silêncio que cura, mais adiante, mostrará sua força em outro terreno, o das ofensas que tentam roubar a paz da alma. As ofensas são como flechas invisíveis que atingem a alma, palavras ditas sem pensar, acusações injustas, lembranças jogadas na face para ferir. O instinto natural é responder, levantar a voz, provar razão, mas o silêncio é uma espada guardada. Quando alguém se cala diante da provocação, interrompe o ciclo da dor. É como apagar o fogo retirando o oxigênio. Sem combustível, a chama se desfaz. Jesus mesmo ensinou esse caminho. Quando zombaram dele na cruz, em vez de devolver insulto, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Seu silêncio não foi omissão, foi escolha. Ele respondeu não com palavras de vingança, mas com oração. E essa resposta foi tão poderosa que até o centurião romano reconheceu. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. No dia a dia, quantas vezes somos desafiados a reagir? Aquele colega que provoca com sarcasmo, o vizinho que insiste em criticar, o familiar que sabe qual ferida tocar. O silêncio, nesses momentos, não é sinal de fraqueza, mas de força interior. É uma fortaleza que protege o coração de respostas impensadas, que depois poderiam gerar arrependimento. Provérbios 15:1 declara: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O silêncio é muitas vezes essa resposta branda. Ele não alimenta o ódio, não prolonga o conflito, não devolve maldição. Pelo contrário, abre espaço para a reflexão do outro. Quantas vezes um ofensor, diante do silêncio, é levado a perceber o peso de suas próprias palavras? É claro que calar nem sempre é fácil. O orgulho grita por revanche, o coração pede reparação imediata. Mas quem aprende a silenciar, descobre que a paz interior vale mais do que qualquer vitória verbal. É como escolher não entrar em uma tempestade, mesmo quando o barco já está preparado para zarpar. Quem cala, preserva a alma. Exemplos não faltam. A mãe que escolhe não responder ao filho rebelde com a mesma fúria. O marido que prefere o silêncio à acusação. O amigo que, em vez de rebater críticas, apenas ora em secreto. Esses gestos não passam despercebidos diante de Deus. O silêncio nessas horas é mais eloquente do que um discurso, porque demonstra domínio e maturidade espiritual. E, no entanto, esse silêncio que responde à ofensa não se limita a proteger do mal. Ele também ensina a esperar, fortalece a paciência
e dá espaço para que a fé floresça. Pois quem aprende a calar diante das feridas, descobre que no tempo certo Deus mesmo justifica. E é nesse terreno de espera que o silêncio se transforma em solo fértil para a fé e a paciência amadurecerem. O silêncio é como uma terra fértil, onde sementes invisíveis germinam. A fé não cresce no barulho da pressa, mas na quietude da espera. Quando alguém decide calar em meio à ansiedade, está regando a confiança em Deus. É como o agricultor que, após lançar a semente, precisa esperar a chuva e o tempo do amadurecimento. Não adianta arrancar a terra todos os dias para ver se algo já brotou. A Bíblia é clara em Hebreus 6:12. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Isso significa que o silêncio diante das demoras da vida não é perda de tempo, é exercício de fé. Quem aprende a esperar sem reclamar, descobre que Deus trabalha nos bastidores. É um agir invisível, mas real, que se revela somente quando o coração escolhe descansar. No cotidiano, isso se aplica de muitas formas. O pai que ora em silêncio por um filho distante e continua esperando, mesmo sem sinais imediatos. A esposa que confia em Deus enquanto o marido ainda não muda. O trabalhador que não vê portas abertas, mas persiste em silêncio, acreditando que o tempo de Deus é perfeito. Em todos esses casos, a paciência silenciosa se torna um testemunho vivo. O salmista declara em Salmo 41, Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há uma beleza nesse tipo de silêncio. Ele não é vazio, é oração sem palavras. É o coração dizendo, Senhor, confio que o teu relógio não atrasa. É nesse intervalo entre o pedido e a resposta que a fé cresce e se fortalece. Muitas vezes, porém, a ansiedade tenta sufocar essa espera. Queremos sinais rápidos, soluções instantâneas, promessas cumpridas já. Mas a paciência só pode nascer quando aprendemos a silenciar esse clamor interior. É como colocar a alma de joelhos, mesmo que o corpo ainda esteja de pé. Quem silencia a pressa descobre a liberdade do tempo de Deus. Exemplos práticos confirmam isso. Casais que oraram anos por um filho e no tempo certo receberam o milagre. Famílias que viveram silenciosas, esperas até verem a cura acontecer. Homens e mulheres que perseveraram no deserto até alcançarem a promessa. Em todos esses casos, o silêncio não foi vazio, foi preparação. E é exatamente nessa preparação que o silêncio revela outra faceta. Ele não apenas fortalece a fé, mas também protege de perigos invisíveis. Pois quem aprende a calar na espera, também aprende a calar diante das armadilhas do inimigo. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em autocontrole e proteção. O silêncio é como uma muralha invisível que guarda o coração e a mente. Quem sabe se calar em momentos estratégicos evita cair em armadilhas perigosas. Quantos problemas já não nasceram de uma palavra precipitada? Uma decisão tomada no calor da emoção, um segredo revelado sem pensar, uma fofoca espalhada em descuido. O silêncio é o escudo que impede que a língua seja usada como espada contra nós mesmos. Provérbios 21:23 afirma, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O silêncio é justamente essa guarda, essa sentinela atenta que vigia o portão do coração. Ele protege contra o veneno da murmuração, contra a tentação da mentira, contra o peso de promessas feitas sem reflexão. Em muitos casos, calar é mais sábio do que falar, porque nem toda verdade precisa ser dita no momento errado. No dia a dia, quantas situações pedem autocontrole? Uma discussão acalorada no trabalho, uma briga no trânsito, um desentendimento em família. Em todas essas cenas, o silêncio é mais eficaz do que gritos. Ele desarma a raiva, preserva relacionamentos e evita consequências desastrosas. Muitas vezes, a maior vitória está em não reagir, em deixar que a paz seja o árbitro.
O silêncio também protege contra o veneno do ouvir dizer. A fofoca se alimenta da língua apressada, mas morre diante da boca fechada. Quem se recusa a repetir o que ouviu se torna guardião da paz. Em tempos onde palavras se espalham como fogo, o silêncio é como água que apaga o incêndio. Ele preserva a reputação e mantém limpo o coração. E não apenas protege do que vem de fora, mas também do que nasce dentro de nós. O coração ferido é terreno fértil para palavras destrutivas. Mas quando escolhemos calar, damos tempo para que a ferida cicatrize antes de se transformar em veneno. O silêncio é, nesse sentido, remédio e escudo. Ele cura por dentro e defende por fora. Exemplos não faltam. Aquele que evita responder à provocação de um superior injusto, a mulher que prefere calar em vez de expor um segredo familiar, o amigo que, em vez de espalhar uma fofoca, escolhe orar em silêncio. Essas atitudes não são fraqueza, são força espiritual. Quem se cala diante do mal está, na verdade, praticando um ato de sabedoria celestial. Mas esse silêncio protetor ainda tem mais a revelar. Pois quando deixa de ser apenas defesa, transforma-se também em um espaço de revelação e gratidão. O silêncio não é apenas uma fortaleza contra o mal, mas um templo onde a alma aprende a reconhecer a bondade de Deus. E é nesse ponto que ele se torna revelação e gratidão. O silêncio, quando cultivado, deixa de ser apenas ausência de palavras e se torna presença de revelação. É nele que o coração consegue perceber detalhes antes invisíveis. O nascer do sol como um convite divino, o sopro do vento como um lembrete da eternidade, o som do próprio respirar como prova de que ainda há propósito. O silêncio abre os olhos para aquilo que o barulho sempre tentou encobrir. Na Bíblia, o salmista declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse sabei não vem pelo raciocínio, mas pela revelação que floresce no silêncio. É como se, ao cessarem as vozes humanas, a voz do Espírito ecoasse com mais clareza. Quem se permite momentos de quietude descobre que Deus não está distante. Ele sempre esteve ali, esperando apenas que o coração se calasse para escutá-lo. O silêncio também é o espaço onde a gratidão floresce. Quando paramos de falar e de pedir, começamos a perceber quantas bênçãos já estão diante de nós. A vida que pulsa, a família que temos, a proteção que nem sempre enxergamos, os livramentos silenciosos. O coração agradecido não precisa de discursos, pois sua gratidão transborda em silêncio reverente, como incenso que sobe ao trono de Deus. No cotidiano, isso se traduz em pequenas escolhas. Alguém que, em vez de reclamar pelo que falta, decide calar-se e contemplar o que já possui. Uma mãe que, em meio ao silêncio da madrugada, olha para o filho dormindo e sente a alma transbordar de gratidão. Um homem que, antes de dormir, silencia o peso dos problemas e simplesmente agradece por mais um dia de vida. Esse silêncio é oração sem palavras. A revelação que surge no silêncio é muitas vezes surpreendente. É nele que Deus mostra caminhos, confirma promessas, revela segredos escondidos. José recebeu sonhos reveladores em momentos de descanso e quietude. Daniel entendeu visões em períodos de recolhimento. E até João, em Pátimos, ouviu vozes celestiais quando estava isolado em silêncio. O que parece vazio, na verdade, é um canal aberto entre céu e terra. Esse silêncio agradecido também fortalece a fé, pois quem reconhece as pequenas bênçãos no hoje tem forças para esperar pelas grandes promessas do amanhã. A gratidão silenciosa é como uma vela acesa. Pode ser simples, mas ilumina a escuridão da alma e aquece o coração que quase se deixou esfriar. O silêncio transforma queixas em louvor, lágrimas em adoração. E assim, o ciclo do silêncio se completa.
da resistência à humildade, da espera à revelação, do autocontrole à gratidão. Cada faceta mostra que permanecer em silêncio não é vazio, mas plenitude. Porém, essa não é uma conclusão definitiva, e sim um convite. Pois quem aprendeu o poder do silêncio ainda precisa dar o próximo passo, entender como aplicá-lo em cada área da vida, como um princípio transformador e eterno. Agora que você descobriu o poder oculto do silêncio, a decisão está diante de você. Continuar reagindo ao barulho da vida ou escolher permanecer em quietude, permitindo que Deus seja sua voz. O silêncio não é fuga, é fé. É a confiança de que o Senhor está agindo, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece parado. E eu te pergunto, quantas batalhas você poderia vencer apenas calando-se? Quantas portas poderiam se abrir se você parasse de forçar e começasse a esperar em silêncio? Será que hoje Deus não está te chamando para descansar nele e permitir que a sua voz ecoe acima de todas as outras? O silêncio é disciplina, é proteção, é revelação e também é gratidão. Ele não te afasta da vitória, mas te aproxima dela. Talvez seja exatamente esse o passo que falta para a sua transformação. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e permaneça conosco. Ainda há muito mais que Deus deseja revelar à sua vida.